Para quem não me conhece, eu me chamo Luca, faço parte aqui também da liderança da Urbana. E já há algumas semanas nós estamos meditando sobre algumas passagens em que Jesus, ele utiliza declarações solenes, né? O que a gente chama dos améns de Jesus. E hoje nós vamos continuar essa meditação lendo o livro de João, capítulo 12. Nós vamos ler dos versículos 20 ao 33. Diz assim: Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Então Jesus se dirigiu a eles, dizendo: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade, lhes digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está angustiada, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. Outros diziam: Foi um anjo que lhe falou. Então Jesus explicou: Não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por mais essa manhã, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, e que nessa manhã, Senhor, o Senhor fale conosco através dela, Pai. Que possamos juntos aqui, Pai, refletir sobre, Pai, a sua morte, sua entrega, Pai, naquela cruz. E que sejamos transformados, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu disse até o 33 e eu li até o 30, né? Vamos continuando, então. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isto, significando com que tipo de morte estava para morrer. Agora sim, essa é a palavra de Deus. Não que o resto não fosse, mas faltava um pouquinho. Bom, para os irmãos captarem um pouco o contexto que a gente está falando, no capítulo anterior, o capítulo 11 de João, é o capítulo que nós temos aquele momento bem marcante do Evangelho de João, que é a ressurreição de Lázaro. Então, Jesus, ele ressuscita um homem morto já há 4 dias. Como resultado desse milagre, o maior dos sinais aqui no Evangelho de João, muitos creem. Mas os líderes religiosos ali, eles começam a enxergar isso, não começam, mas eles enxergam isso como uma ameaça muito, muito grande. E o Sinédrio, ele se reúne, e Caifás, que seria o sumo sacerdote naquele momento, ele profetiza mesmo sem saber, dizendo: convém que um homem morra pelo povo. A partir daquele dia, oficialmente, eles decidem matar Jesus. E aí aqui a ironia, né, que é devastadora nesse capítulo 11, é de que aquele que acaba de demonstrar poder sobre a morte é condenado ou é, digamos que, jurado de morte por aqueles líderes religiosos.
Já vindo para o capítulo 12, acontece aquele momento marcante da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, em que as multidões começam e gritam Hosana, Hosana, e os fariseus frustrados dizem entre si, olhem, o mundo inteiro vai atrás dele. Isso no versículo 19. E aí o que acontece em seguida é justamente o que nós lemos aqui a partir do versículo 20. O mundo literalmente vem. E por quê? Porque o que está acontecendo nesse momento é a festa da Páscoa. Aquela celebração anual de que o povo de Israel celebrava a libertação do Egito. E é interessante nós olharmos aqui para o versículo 20, retratando esses gregos que vieram ver a Jesus, porque eles não estão aqui por um mero detalhe narrativo. Aqui se trata, de fato, João ele está querendo que a gente perceba que o Evangelho ele está transbordando as fronteiras de Israel. O mundo, de fato, estava começando a escutar e a saber sobre Jesus de Nazaré. E aí os fariseus, então, acabam de dizer, o mundo inteiro vai atrás dele como uma maneira de lamento. E, literalmente, o mundo chega até Jesus. Então, no versículo 20, esses gregos, eles chegam para adorar ali, não eram qualquer tipo de pessoa, provavelmente, né? Se tratavam de gentios que adoravam o Deus de Israel, e eles estavam vindo ali para prestar a sua adoração em Jerusalém. As pessoas vinham de todos os lugares, inclusive os judeus que estavam ainda dispersos, eles vinham para Jerusalém para adorar. E aí eles falam que eles querem ver Jesus. Falam com Filipe, Filipe comunica a André, e aí eles dois juntos vão para Jesus. E é interessante, irmãos, nós vemos a maneira que Jesus responde quando ele é informado sobre esses gregos que querem falar com ele. Ele diz, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Esse termo, né, a hora de Jesus, é um tema repetido várias vezes no Evangelho de João, só que, diferente das outras vezes que isso aparece, essa vez é diferente. Por quê? Porque Jesus, no episódio lá de Caná da Galileia, onde ele transforma a água em vinho, ele diz, ainda não é chegada a minha hora. Em Jerusalém, depois mesmo ali que estava já tendo um burburinho, ele também, o evangelista diz, ninguém o prendeu porque ainda não era chegada a sua hora. Mas agora então, o que muda para esse momento, para os momentos anteriores? Quando aqueles gregos chegam e procuram por Jesus, é como se João estivesse dizendo para nós, o mundo veio, a hora chegou. Jesus então, ele diz que a sua hora é chegada na medida em que ele exclama que, bom, agora sim, a hora chegou. Agora sim, o Evangelho está transbordando as fronteiras de Israel. Agora sim, é que eu vou morrer. Só que se os irmãos repararem, a gente consegue entender Jesus falando sobre a sua hora para dizer acerca da sua morte. Só que ele, quando fala que é chegada a sua hora, ele completa dizendo de ser glorificado o Filho do Homem. E, irmãos, a pergunta que eu faço é, como é que pode a hora da morte ser também a hora da glorificação de Jesus? Como que pode o que é uma aparente derrota ser, na verdade, uma vitória? Ser, na verdade, a conquista do Filho do Homem. E isso, irmãos, fala muito para nós hoje, por quê? Porque justamente a lógica do mundo
é uma lógica completamente oposta ao Evangelho de Cristo. O mundo, ele diz que glória se conquista através de vitórias, reconhecimento, status, poder, domínio, avanço. Jesus, ele está invertendo isso, na medida que em João, glorificação e crucificação são a mesma coisa. A cruz não é um obstáculo no caminho da glória. A cruz, na verdade, é a glória. E isso é de extrema importância, meus irmãos, para a gente entender de que é ali que o amor, a justiça e o poder de Deus se revelam plenamente. Na cruz, na morte de Cristo. E isso é absolutamente escandaloso para nós. Quando nós refletimos sobre o que é uma vida bem-sucedida, ou sobre o que é definir a hora de brilhar, ou a hora de mostrar todo o meu potencial, nós somos levados durante toda a nossa vida a enxergarmos as coisas e as pessoas, as situações como recursos que devem ser utilizados em nosso favor para levar a gente mais alto. E o próprio Cristo está dizendo que a hora da sua glorificação é, na verdade, a hora da sua morte. Versículo 23 ao 26, quando ele diz que é chegada a sua hora, ele então, logo em seguida, faz a declaração solene do Amém. E nós já ouvimos e aprendemos que quando Jesus utiliza essa declaração do Amém, Amém, não é o Amém do final de uma oração que significa simplesmente, né, quando a gente fala que assim seja, mas é na verdade Jesus dizendo: escute o que eu vou dizer agora. Preste muita atenção, porque esse ensinamento é substancial para a sua vida. É substancial para tudo o que eu digo e que eu ensino nessa terra. E aí ele diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então aqui, Jesus ele está fazendo essa analogia do grão de trigo, apontando sim primariamente para a sua morte. Ele está querendo aqui explicar de que ele precisa morrer para que outros sejam abençoados, para que outros sejam alcançados. Se o grão de trigo cai na terra e não morre, ele não vai se tornar nada frutífero. Ele vai simplesmente ser, digamos que, bênção e algo positivo ou bom para si mesmo. Ele vai continuar sendo um grão de trigo. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui é que o grão precisa deixar de ser grão para se tornar algo infinitamente maior. A morte não é o fim, mas ela é condição para a frutificação. E é aqui onde Jesus, ele, além de falar de si mesmo, ele fala também um ensinamento para os seus discípulos. Ele está querendo dizer aqui, primeiramente, eu morro para dar vida ao mundo. Mas ele está estendendo esse princípio para todo aquele que o segue. E esse aqui é como se fosse o paradoxo da cruz. Porque nós pregamos um evangelho, nós pregamos uma mensagem em que a vida ela é gerada pela morte. E isso soa muito estranho para os nossos ouvidos. No versículo 25, quando ele diz
Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo irá preservá-la para a vida eterna. Mas aí a pergunta que eu faço é: e o amor próprio? E o empoderamento? E o ser dono de sua própria história? Onde que entra nisso? Jesus aqui ele não está dizendo para que os seus seguidores e os seus discípulos eles vivam buscando uma vida miserável, uma vida deprimida, uma vida de murmúrio e reclamação. O que ele está querendo dizer para os seus discípulos é que uma vida que é autocentrada, ela na verdade ilude as pessoas acerca do sucesso. Uma vida autocentrada, na verdade, ela só gera valor, ela só gera um fruto que é ilusório e no final só produz solidão e insignificância eterna. Porque afinal de contas, o grão que se recusa a morrer, ele fica só. O grão que se recusa a morrer só tem propósito e valor para si mesmo. Jesus ele está dizendo que preservar a vida para a vida eterna é fugir da busca pelo glamour, voltando-se para o caminho da cruz. E isso é absolutamente estranho aos nossos ouvidos. É muito difícil nós conseguirmos absorver a ideia de que para que eu conquiste o bem maior que pode ser alcançado, isso não depende ou isso não é resultado de algo que eu mesmo produzo por mim mesmo. E Jesus está dizendo que eu preciso morrer para produzir alguma coisa. Eu preciso morrer para ter vida. Versículo 26 ele diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Servir um mestre era algo muito comum naquela época. Era algo normal. Então Jesus falar sobre servir e seguir a um mestre era algo muito contemporâneo daqueles homens ali. E isso envolvia uma relação, sim, de submissão e observação dos ensinamentos. E aí Jesus, com isso, ele faz uma dupla promessa. Ele diz, primeiro, onde eu estou, ali também estará o meu servo. Ou seja, ele está querendo dizer, aquele que me segue, aquele que está comigo, nunca sairá do meu lado. Eu nunca sairei do lado dele. E ele diz, se alguém me servir, o Pai o honrará. E a honra também era algo muito valioso e muito importante naquele tempo, né? Essa ideia de ser honrado e de receber honra era algo visto como muito grandioso. Só que aqui Jesus está querendo dizer que a honra verdadeira ela não é conquistada por mérito. A honra verdadeira não é conquistada através do status social ou profissional que tal pessoa consegue alcançar na sociedade. A honra verdadeira, ela só é fruto ou ela só é resultado de uma vida de submissão e entrega. Jesus não diz, para você receber a honra do meu Pai, você precisa fazer por merecer. Para você receber a honra do meu Pai, você precisa, na verdade, conquistar bênçãos e mais bênçãos que você não pode contar. Jesus diz, aquele que me segue nunca sairá do meu lado. E quem me servir será honrado por meu Pai. O Evangelho, ele nos propõe uma mensagem escandalosa. Ele nos propõe uma mensagem
ilógica. Uma mensagem que soa como loucura para os nossos ouvidos. Depois de falar isso para aqueles homens, Jesus então ele fala diretamente da sua morte. Ele indica, ele fala anteriormente, aponta, mas agora ele fala diretamente, com todas as letras, sobre a sua morte. No versículo 27 ele fala: agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Estaria Jesus aqui com medo da morte? Jesus ele está angustiado, mas com o quê? O que é que deixa a alma de Cristo mexida? O que é que faz com que o Filho de Deus esteja angustiado? Eu não sei se os irmãos já assistiram aquele filme Na Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que é um filme que tem um visual muito forte, muito emocionante, muito impactante, e que faz a gente chorar. Quando nós vemos Jesus todo ensanguentado, todo machucado, ferido, mal conseguindo andar, as pessoas o chicoteando e o cuspindo, nós pensamos, o nosso coração se angustia naquele momento e diz: que sofrimento, que dor. Jesus estava sofrendo muito, de fato ele estava. Só que, meus irmãos, o que angustia o coração de Jesus não é simplesmente a sua morte física. O que angustia o coração de Jesus não era a humilhação, não era a violência, não era o chicote. O que angustia o coração de Jesus é algo muito mais profundo. Até porque, se nós olharmos para a história, muitos outros antes e depois de Jesus morreram pelas suas causas, e isso não foi tratado como um grande problema de abatimento pessoal daquelas pessoas. Portanto, estaria Jesus, o Filho de Deus, em profunda angústia porque iria morrer? Óbvio que não. Jesus não está angustiado porque vai morrer. Ele está angustiado porque na cruz, o que ele passa de forma mais profunda e mais forte é, na verdade, o que eu e você deveríamos passar. O abandono do Pai. O silêncio dos céus. As costas de Deus. Jesus, ele fica angustiado. E o que angustia a alma do Filho é saber que vai beber do cálice da ira do Pai, que estava destinado para mim e para você. Essa mesma agonia que seria expressa no jardim do Getsêmani, que Lucas narra um efeito de que Jesus, ele sua sangue de tamanha angústia que estava em sua alma. Mas, ainda assim ele diz: o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Jesus está dizendo: a minha alma está angustiada. A minha alma está mexida. Porque eu sei que vou beber o cálice da ira do meu Pai. Eu sei que naquela cruz não vão ser os cravos. Não vai ser a humilhação que vai ser o ápice do que está sendo feito, mas na verdade vai ser o silêncio dos céus.
que deveria ser um silêncio eterno para mim e para você. Nós não passamos, não passaremos e não saberemos o que é isso, porque o Filho passou. E é por isso que a sua alma está angustiada. Pai, glorifica o teu nome. A frase de Cristo não se trata de uma oração vazia e clichê para dizer que Deus seja glorificado, simplesmente porque a gente já está acostumado a falar isso. Mas ela é submissa e sincera. Jesus está dizendo aqui de fato que o propósito, ele é bem definido, que o propósito está bem desenhado e que em nenhum momento eu vou sair dele. Pai, glorifica o teu nome. Logo em seguida vem uma voz do céu para dizer: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. E a voz audível de Deus, dos céus, ela é vista pouquíssimas vezes no Novo Testamento. E quando isso acontece, o objetivo e a situação é sempre validar Jesus como o Messias, Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. O próprio Deus abre os céus e diz: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Então, aquelas pessoas que estavam ali e escutam essa voz dos céus, o mais interessante é que nós entendemos o que foi dito porque está escrito. Mas aquelas pessoas que ouviram não conseguiram entender. A multidão então acha que aquela voz foi um trovão. Acha que aquela voz, na verdade, foi um evento sobrenatural, mas difícil de discernir. E aí eles dizem: foi um anjo que lhe falou. Isso, irmãos, é de extrema importância, porque Deus aqui, ele fala de maneira audível. Deus, ele fala de maneira clara, alta, em bom som. É o próprio Deus intervindo na história e falando dos céus diretamente. Mas ainda assim, não é compreendido, não é ouvido, não é discernido. Porque é somente pela fé que a voz de Deus pode ser traduzida aos nossos corações. Sem discernimento espiritual, o sobrenatural até mexe comigo, porque aquela multidão, aquelas pessoas, elas até entenderam que foi algo sobrenatural, porque eles falam: foi um anjo que falou com ele. Eu não sei o que, mas foi um anjo que falou com ele. Eu até consigo enxergar e ver o sobrenatural acontecendo, mas eu não sou capaz de ser transformado por isso. Eu não consigo distinguir, eu não consigo discernir o sobrenatural. Então, quem faz o papel de traduzir aquilo que foi dito dos céus e não foi compreendido por aquela multidão é o próprio Cristo. Aquela voz veio dos céus, mas não veio dos céus para confortar Jesus. Porque nós podemos ler e ver o Pai dizendo: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei, como se fosse a resposta à alma angustiada de Cristo. Afinal de contas, ele estava angustiado, então o Pai alivia, tranquiliza o seu coração, mas na verdade Jesus, ele diz: não. Essa voz não veio por minha causa, mas por causa de vocês. Mesmo o filho com a alma angustiada, é conosco que o Pai dirige as palavras de consolo e de esperança. Mesmo o filho aflito,
por saber que vai beber o cálice da ira do Pai. É para nós que é dirigida a mensagem de uma vida. É para nós que é dirigida a mensagem de esperança, de conforto, de consolo. Uma mensagem que nós nem somos capazes de distinguir por nós mesmos. E o próprio Cristo traduz. Versículos 31 a 33. Jesus continua sua explicação. E ele diz: chegou o momento de este mundo ser julgado. E agora o seu príncipe será expulso. Se nós voltássemos alguns capítulos, temos aquele versículo tão conhecido de João 3,16, que diz que Deus entregou o seu Filho para que o mundo não pereça, todo aquele que nele quer não pereça, por amor ao mundo. Mas como é que faz então a morte de Cristo ser retratada como um ato de amor ao mundo? Mas agora a morte de Cristo sendo retratada como julgamento do mundo. Nós conseguimos entender essa situação porque a palavra mundo, ela tem significados diferentes atribuídos. No primeiro momento, quando nós vemos que Deus amou o mundo, Deus amou as pessoas do mundo. E entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aqui Jesus disse que chegou o momento de este mundo ser julgado, como apontando os valores do mundo, o sistema do mundo, os governos do mundo, a lógica do mundo, a maneira como esse mundo funciona. Jesus, ele está dizendo que através dele temos tanto a vida, a esperança, como também a justiça de Deus para com o mundo caído em seus princípios, valores e governos. E por que que isso é importante e o que que isso reitera nesse texto inteiro? Justamente o que nós temos visto lá no começo. Quando na cruz, uma aparente derrota, citando também um outro filme, não sei se os irmãos já ou assistiram ou leram As Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. E no momento em que Aslan, ele vai ser morto pela feiticeira, temos lá aquela retratação como se fosse todo o inferno celebrando e fazendo uma festa. A feiticeira então o mata e aquelas criaturas todas, elas ficam eufóricas e comemoram como se houvesse acontecido uma vitória contra Aslan. Isso é fácil da gente assimilar. Como se Jesus tivesse uma aparente derrota na cruz e a sua vitória é consolidada ao terceiro dia quando ele ressuscita. Mas na verdade, meus irmãos, o Evangelho nos aponta algo diferente. O Evangelho nos aponta que uma aparente derrota, na verdade, é onde Cristo definitivamente destrói o poder de Satanás e tira dele o controle e governo do mundo. É na cruz que Satanás é destronado. A morte de Cristo não é uma derrota. A morte de Cristo não é uma intercorrência. A morte de Cristo não se trata de um Deus fraco que não tinha o que fazer, mas um Deus todo-poderoso que, sendo Deus, não viu isso como vantagem, mas antes se esvaziou como forma de servo e se entregou por mim e por você. E por isso todo o domínio, todo o poder está em suas mãos. Não pela guerra ou pela força violenta,
mas através do sacrifício e caminho do sofrimento e entrega. Enquanto o mundo diz, vá atrás do que você quer, custe o que custar. A cruz diz o oposto. Como o Vitor leu aqui no Evangelho de Lucas, tome sua cruz, siga-me, negue-se a si mesmo, renuncie o seu eu, morra para si mesmo. E no versículo 32 ele diz, e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Esse ser levantado da terra, ele é ambíguo e de propósito, porque ele indica a exaltação e glorificação de Cristo, mas ele também aponta diretamente para o ato visível do Cristo sendo levantado no madeiro. Cristo ele está dizendo que quando eu for levantado, quando eu for glorificado, mas também quando eu for exposto, humilhado, violentado, e essa palavra que ele diz, atrairei todos a mim, o atrairei no português, ele não apresenta o significado profundo que essa palavra tem no original. Quando na verdade não se trata de uma atração meramente superficial. Se trata de algo muito mais forte, como se fosse um sentimento irresistível que nos empurra em direção à cruz. Onde nós não chegamos nela, à frente dela de pé, posturados, mas prostrados de joelhos contritos e quebrantados. A cruz, ela é linda e ela é atraente. Só que nós não somos cristãos porque nós nos conduzimos até a cruz. Nós somos cristãos porque somos atraídos por ela. É isso que Jesus está dizendo aqui. O que faz você ser um cristão, o que faz eu ser um cristão, não é saber um conjunto de regras e ensinamentos que estão escritos na Bíblia. O que faz você cristão não é ter crescido na igreja e estar acostumado com o ambiente evangélico. O que faz você cristão não é nem mesmo simplesmente acreditar que Jesus morreu na cruz. O que faz você um cristão é ser atraído e colocado diante da cruz, na medida em que você não se aproxima da cruz com indiferença e normalidade, mas você se aproxima da cruz com contrição e arrependimento. Imagina que num cenário em que um morador de rua, um mendigo, com o coração angustiado e o estômago vazio, cheio de fome. Então chega uma pessoa com um prato de comida e estende a ele um prato de comida. A única coisa que essa pessoa tem que fazer é simplesmente estender a mão e receber aquilo que lhe foi oferecido. Ela não tem nenhum mérito em receber aquele prato de comida. Ela não tem nenhum tipo de esforço reconhecido por receber aquilo que foi dado. Ela simplesmente recebe. E é isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Nós, quando somos colocados diante da cruz, nós vemos uma realidade dentro de nós, de uma necessidade tão profunda
e uma realidade tão quebrada que é somente através de Cristo que seremos saciados. É isso que nos faz cristãos. E no versículo 33 ele dizia isso, significando com que tipo de morte estava para morrer. Jesus, só para deixar claro, na verdade João, para deixar claro, ele reitera que Jesus não está falando de uma glória humanamente reconhecida. João está falando aqui que Jesus não está dizendo os 5 passos de uma vida vitoriosa, ou os 3 passos para ser a melhor versão de si mesmo. Jesus aqui está dizendo de uma glória que ela é conquistada somente pelo seu próprio sangue. E meus irmãos, isso tudo não é filosofia ou autoajuda. É o próprio Cristo às portas da cruz, prestes a morrer, revelando que a lógica do reino é oposta à lógica do mundo. Revelando que a vida nasce da morte e a glória nasce da entrega. A vitória nasce do sacrifício. Isso não faz sentido. O grão que morre dá fruto. O grão que se recusa a morrer fica só. E que nós nunca nos esqueçamos de que quando nós refletimos sobre a morte de Cristo, quando nós refletimos sobre a entrega de Jesus naquela cruz, nós nos lembrarmos que o mundo, os padrões do mundo, os valores do mundo, os sistemas do mundo são julgados. Mas eu e você somos atraídos. Não pela nossa decisão pessoal, não pela nossa força, mas simplesmente por uma graça que é irresistível, que nos arrasta para diante de Cristo, em que nós só podemos receber dessa graça. Não dá para explicar. E nessa quaresma, meus irmãos, diante da cruz, nós somos convidados a morrer. Morrer para a lógica do mundo. Morrer para a ilusão de uma vida autocentrada. Morrer para a fé superficial. Morrer pela busca desenfreada pelo prazer pessoal. Morrer pela busca desenfreada de provar o meu próprio valor profissional. Morrer pela busca desenfreada de conquistar coisas e ser conhecido por aquele que tem mais ou que tem muito. Morrer por uma vida egoísta. E ao morrer, encontrar vida. Porque o grão que morre produz muito fruto. Quando eu estava concluindo o sermão, eu me lembrei de um álbum e fiquei com vontade de escutar esse álbum que chama Of Dirt and Grace, do Hillsong United. E eu dei play no modo aleatório. E a primeira música que apareceu foi uma música que chama Here Now, Madness, que significa aqui e agora, e entre parênteses, loucura. E alguns trechos dessa música caíram como uma luva para aquilo que eu estava refletindo. E também confrontou o meu coração e me trouxe um sentimento
de quebrantamento diante de Deus, em trechos que diziam: o amor veio como loucura, derramado em sangue, lavando o romance. Não faz sentido, mas essa é a graça. Em outro trecho, a fé transforma em tolice tudo aquilo que faz sentido. Mas a graça encontrou o meu coração, onde a lógica termina. Quando a justiça chamou por todas as minhas dívidas, o amigo dos pecadores veio em meu lugar. A mensagem da cruz é escandalosa, porque oferece um bem, oferece uma graça tão valiosa para quem não merece, para quem não fez nada por merecer. Isso não faz sentido. Que possamos enxergar em Cristo vida e morrer para nós mesmos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, graças, ó Pai, te damos, porque a sua morte, Pai, não é derrota. A sua morte, Senhor, não é uma intercorrência. A sua morte estava planejada, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua cruz. Obrigado, Senhor, porque de maneira irresistível nós somos atraídos a Ti. Obrigado, Senhor, porque mesmo sem merecer, eu posso, Senhor, me ver prostrado diante da sua cruz, não sob julgamento, mas recebendo graça. Obrigado, Senhor, porque por a sua obra, Senhor, eu posso, Senhor, morrer para mim mesmo. E que eu faça, Pai, isso todos os dias. Que todos os meus atos, os meus pensamentos, ó Pai, minhas palavras, que o eu, ó Pai, morra, para que eu possa ter vida em Ti. E assim produzir muito fruto. Fruto muitas vezes, ó Pai, que pode não ser um fruto reconhecido, Pai, no meu trabalho. Um fruto reconhecido nas minhas ambições. Mas um fruto para a vida eterna. Muito mais valioso do que qualquer coisa terrena que eu possa desejar. Essa, Pai, é a minha oração, Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.